Como estão relacionados os temas privacidade de dados, LGPD e AI? Quais são os principais pontos a serem levados em consideração e quais os riscos de não levá-los quando o assunto é data privacy? Saiba isso e muito mais agora no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle Podcast. Alex, comigo aqui novamente. Alex, como é que você tá para esse episódio de hoje? Imagina um pouco, eu sou super animada. A Alex tá sempre animada para os episódios sempre super especiais. Hoje com a nossa convidada Juliana Martins. Tudo bom, Juliana? Oi, prazer ter você bom aqui. dia, pessoal. Muito bom, pessoal. Hoje o tema é sobre Data Privacy e Data Governance. Tudo bom, Juliana? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória até aqui. Acho que a sua trajetória é uma trajetória bem interessante, porque você vem da área do direito e caiu ali no mundo dos dados, da tecnologia. Conta pra gente um pouquinho como que foi essa trajetória. Até na Acreditas, né? Hoje você tá trabalhando na Acreditas com esse assunto. Isso, eu basicamente fui descoberta pela LGPD, na verdade, né? Assim, eu sou... Voltando um pouquinho aí, meu background, eu sou designer de moda. Sério? Sério. E aí, enfim, trabalhei um pouco na área, mas então esse meu lado criativo e um pouco mais fora da caixa, assim, talvez reflita nisso do direito, né? Então, direito foi minha segunda graduação, mas meu amor, assim, minha paixão por dados, por privacidade, ele veio quando pela primeira vez eu fiz numa pós-graduação uma cadeira, né, um curso que era sobre PI, Propriedade Intelectual Industrial. Então, essa paixão, ela veio desse viés. E aí, depois, eu comecei a estudar um pouco mais, me aprofundar um pouco mais e descobri privacidade e proteção de dados e me apaixonei, assim. Então, desde 2019, 2020, eu acho que eu venho me especializando e tendo a oportunidade muito gratificante de trabalhar na área, né? Claro que, hoje em dia, muito mais aprofundada e muito mais relacionada ao corporativo, né? Que antes de trabalhar na Acreditas, hoje eu fico à frente dos assuntos de privacidade e proteção de dados. Ela é uma fintech aqui de São Paulo. E antes eu trabalhava no contexto de escritório, que também fazia LGPD num consultivo preventivo e também como DPO as a Service para empresas de diversos segmentos. Então, hospital, varejo, shopping center. E agora estou aqui trabalhando com fintech. Muito legal. E acho que um ponto para ficar mais claro aqui para quem está ouvindo o podcast agora, o que faz necessariamente um DPO? Você comentou que a sua atuação agora é nessa área, né? Com essa posição. Conta pra gente o que é um DPO, o que ele faz, para que serve, como que funciona no dia a dia ali o seu trabalho. Eu gosto de falar que o DPO ele foi uma nova profissão que foi a LGPD que trouxe. Né? Então, o DPO ele vem de um contexto de significado da GDPR, que é o Regulamento Europeu de Privacidade e Proteção de Dados, que é o Data Protection Officer. Esse oficial da privacidade e proteção de dados, ele tem um trabalho bem importante nas empresas de ponte, né? Então, ele é o profissional que todos os assuntos relacionados ao tema têm que passar necessariamente por ele. Seja para intermediar um contato entre os agentes de tratamento, que é o controlador e o operador, que também foram expressões trazidas pela LGPD, que não tem outro contexto utilizados dessas expressões no direito brasileiro. E também ele faz um trabalho direto entre o titular do dado, que é o dono do dado, a pessoa a quem o dado se refere, e a empresa, né? Então, temas como governança em si. Quando eu falo governança, eu falo de políticas específicas e termos. E políticas não só aquela do site do aplicativo, né? Que o titular do dado, ele tem ali as informações do que é feito com os dados dele, mas também políticas relacionadas ao compliance da empresa. Então, política de tratamento de dados interna, políticas que algumas empresas têm, não todas, quando permitem que o funcionário ele leve seus próprios equipamentos para a empresa, que é BYOD, que é Bring Your Own Device. Então, tem várias atuações ali do DPO dentro da corporação, além, obviamente, da consultoria, que seria tirar dúvidas de temas mais diversos possíveis, que são de marketing, que é de produto, que é de tech em si, mas que tem ali uma conexão com a LGPD.
Legal. E aí, Alex, é interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes quando a gente fala de dados, a gente acaba pegando um pouco um viés mais técnico, né? De aplicações, de use cases e tudo mais, mas tem todo um ambiente, um ecossistema que está em volta desse tema, que é basicamente regulamentações, leis e tudo mais, que influenciam diretamente a atuação de todo o resto. E, por exemplo, essa atuação não existia, como você comentou, antes da LGPD. Perfeito. E agora muita coisa muda e as aplicações e a tecnologia e como que isso é desenvolvido e é muito muda vasto, totalmente. É muito vasto. E assim, não vou ser hipócrita, o regulatório é chato, né? Eu sou uma advogada que eu tenho plena consciência de que a parte regulatória, ela é um porre. Ninguém gosta de ter que estar se atualizando, ainda mais falando de privacidade, que toda semana tem uma novidade, né? E a gente no Brasil tem uma agência, uma autoridade regulatória, que é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é bastante ativa, inclusive. Eu quero até puxar o parêntese para elogiar realmente o contexto da LGPD no Brasil, né, de privacidade e proteção de dados. A gente tem bebeu muito da fonte do regulamento europeu e do que se estava discutindo. Por exemplo, na Alemanha, salvo me engano, foi o primeiro lugar que se discutiu privacidade no contexto que a gente conhece hoje. E o Brasil demorou 50 anos para discutir privacidade da mesma forma. E eles são bem chatos com isso. Bem Caxias, né? É bem do perfil do alemão, mas é assim. Então, é como se o Brasil, ele tivesse... Eu não digo se atropelando porque fica um contexto negativo, mas a gente está correndo atrás e está suprindo. Na minha humilde opinião, eu acho que o contexto brasileiro, no cenário de privacidade e proteção de dados, ele se supre, ele é bem robusto. Você está falando que está correndo atrás, mas acho que ainda tem outros países na região Latam que nem tem ainda essa regra. Pois é. Então, o Brasil é o primeiro mesmo na região Latam a ter implementado isso. E acho que agora vai começar. Acho que Chile vai começar próximo ano. Está começando, mas... O México já é bem forte quando se fala em privacidade e proteção de dados, mas assim, isso reflete em outros contextos econômicos. Por exemplo, nós temos um bloco econômico na América Latina, que é o Mercosul. Então, na Europa já tem... A própria GDPR já é um bloco por conta da União Europeia, e aí teve aquele adendo do Brexit, né, que agora o Reino Unido ele não faz parte, mas também tem o seu próprio regulamento. Mas isso reflete bastante, assim, em como o bloco, como esses países que são correlacionados por conta do contexto econômico, eles podem agir, se prevenir e se posicionar globalmente em relação à privacidade e proteção de dados. Acho que é um impacto bem importante, principalmente econômico, e eu digo isso também pela questão da colonização de Big Techs, que isso é um movimento que está acontecendo. Então, tivemos exemplos disso há alguns dias e de muita discussão no Brasil por conta do embate X e STF. Né? A gente viu aí que e isso não é de agora, que o judiciário ele tem que fazer um papel de legislador, porque não existe previsão anterior que trate sobre o tema. Isso acontece todos os dias com vários temas. Mas como foi um enfoque muito grande e tecnologia está sendo muito discutida, e isso teve um palanque muito grande no Brasil. Né? E esse tema de como que a legislação influencia na área de dados como um todo também permeia o foco de cada área que está sendo tratada, né? Só para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Você está inserida numa empresa focada em serviços financeiros. Isso. E por si só já é uma área que tem mais preocupação com dados. Tem um regulatório bem forte do Banco Central. Exato. Isso. Em outras áreas, talvez um pouco menos. Essas áreas que têm essa pressão regulatória um pouco mais branda, vamos dizer assim, talvez essa evolução aconteça um pouco mais lentamente. Nossa, sente o impacto. E assim, no dia a dia a gente percebe esse reflexo quando, por exemplo, eu falo para um time de CRM ou um time de marketing que eles não podem mais coletar o consentimento e fazer o opt-in de uma forma X, porque agora tem que ser de forma Y, porque a LGPD manda. Então, você mexe com contextos e com databases e com comportamentos corporativos que antes não eram feitos. E quando você traz essa mudança, isso tem que ser smooth, né? Ela tem que ser com uma comunicação muito boa, você tem que explicar de uma forma suave, sem ser com muito juridiquês. Por que é que tem que ser dessa forma? Quais são os riscos e como é que a gente pode mitigar isso no dia a dia? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu, inclusive, tive a oportunidade de conversar ontem com o Alex sobre isso, que
o grande segredo, e aí eu acho que isso é para todo advogado, não só no contexto de privacidade e proteção de dados, é comunicação com outras unidades de negócio, com outras áreas de negócio, principalmente quem atua com o corporativo. A gente tem que se comunicar sem se impor, mas deixar clara a importância e conseguir conversar na mesma linguagem com outros times. Perfeito. Acho que é essencial. E você tem contato com DPOs de outros setores da economia também, saindo um pouco de serviços financeiros? Que é Já fui e tenho. Né? Antes de estar nesse contexto profissional, eu atuava como DPO de hospital. Então, e um dos hospitais tinha um perfil mais clássico de hospital que tinha apenas aquela atividade voltada para o cuidado da saúde de um indivíduo num contexto público e privado, porque tinha umas UPAs também na rede. E o outro que tinha um viés tecnológico, que é daqui de São Paulo também, que tinha um viés tecnológico bem predominante. Então, cara, eu vou ser DPO de um hospital, mas que eles têm uma representação de tecnologia muito forte na América Latina. E aí, como é que faz esse trabalho? Mas é tudo um grande aprendizado também. Eu acho que os profissionais que trabalham com privacidade e proteção de dados no Brasil, eles estão crescendo junto com a LGPD. Crescendo junto com a agenda, os trabalhos da ANPD também. Então, todo dia é um grande aprendizado. Eu acho que o DPO ele tem que se colocar no papel de humildade grande, assim mesmo, de... Até hoje eu sei isso, eu consigo atuar dessa forma, eu tenho esse papel na corporação, na governança corporativa, ou se eu lidar direto com o consumidor, por exemplo, de realmente ter esse papel de tutela da privacidade e da proteção de dados. Mas o que é que eu posso aprender? Você tem que estar aberto. Sim. Até porque todo dia surge uma coisa nova. Um contexto em evolução constante, Exato. Né? E eu brinco assim, que as pessoas ficam tão preocupadas com invasão, com vazamento, mas isso é um bloco, é uma pequena parte do que é a privacidade e proteção de dados. E isso é um papel repressivo, não é um papel preventivo. Então, o maior trabalho, e que eu acho que é isso que tem que ser levado em consideração, é a prevenção. Como é que você educa, como é que você cresce a cultura de privacidade na corporação e na sociedade em si, porque isso é um trabalho constitucional também. Tem um impacto sociocultural muito grande, né? Não é só dentro do corporativo, não é só economicamente falando. É da sociedade do brasileiro enquanto cidadão, né? A gente está se educando e aprendendo a se preocupar com privacidade e proteção de dados. Eu acho que você tocou num assunto bem interessante aqui, acho que a gente pode explorar, que é basicamente esses como que você acabou de falar agora. Para quem está ouvindo aqui agora e sabe que a LGPD e todo esse contexto de privacidade de dados é um tema extremamente importante, mas que ainda não conseguiu implementar isso na prática, talvez na empresa dele ou em algum cliente, ou está querendo entender um pouco mais sobre como começar. Como que você diria que a empresa que ainda que sabe da importância, mas ainda não conseguiu evoluir, dar aqueles primeiros passos, o que ela faria, como que ela conseguiria implementar isso, pelo menos numa visão geral? E é um processo caro, né? Caro, não é porque eu cobro, cara, eu tô falando assim. É caro porque, assim, a LGPD, o processo de adequação à LGPD, ele mexe com toda a empresa. Então, ele vai, sei lá, desde uma recepção, desde um controle de ponto de um colaborador que é CLT ou um reconhecimento facial, porque aquilo também é uma forma de tratamento de dados, é uma coleta de dados, até a forma que a empresa exclui um documento, ou ela compartilha dados com outras empresas e até com o poder público, por exemplo, que a LGPD ela não faz essa distinção, que é só para empresas privadas. Não, o público também tem que se preocupar e, inclusive, dar muito exemplo, né? Porque o privado, quando ele não tem uma definição muito clara, ele se inspira em quem cobra dele esse comportamento de privacidade e proteção de dados. Então, é um papel essencial. Mas o primeiro ponto é, primeiro, por favor, encontre profissionais qualificados, porque eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, realmente um escritório, uma assessoria ou um profissional que consiga primeiro e queira entender o que é a tua empresa. Eu desconfio muito de profissionais que vêm com um cardápio muito pronto de LGPD, de adequação, sabe? Adequação LGPD é isso, então em tantos meses a gente vai fazer isso e aquilo. Não, tu nem conhece a empresa da pessoa, tu nem sabe o tamanho, tu nem falou com nenhum funcionário, quantas áreas tem. E essa é uma fase muito importante da adequação da LGPD, que é o mapping, que é realmente você conhecer a empresa, fazer um raio-x de como ela se comporta, qual o tamanho dela, quantas áreas ela tem
e quais atividades, processos e procedimentos cada unidade de negócio dessa faz que envolve tratamento de dados pessoais. Eu não acredito em adequação sem mapeamento. Legal. Esse é o principal ponto. No final das contas, é um processo, você está dizendo aqui, bem tailor-made, né? Bem feito para cada contexto. Não existe uma receita de bolo que fala, eu não acredito siga em quem esses fala. passos e vai dar tudo certo. Isso pode ser a minha visão, tá? Mas assim, pela minha experiência que eu tenho até hoje e pelo que eu vejo do mercado, eu não consigo enxergar receita de bolo ou cardápio pronto para quem quer fazer uma adequação que realmente pense a médio e longo prazo. Até porque ela tem que ser revista, né? Empresas mudam e tem perfis diferentes enquanto acompanham a evolução do mercado, né? Então, de 1 a 2 anos é sempre bom estar revisitando esses processos para que esse mapeamento ele sofra uma adequação que acompanhe as mudanças dessa empresa e dos times, enfim. Porque acho que é importante também essa questão de tailor-made, porque é muito voltado a questão justamente do processo de como você coletar, como você vai usar e ativar. E cada um faz de um jeito diferente também. Então, quando você falou também que tem o preventivo e o reativo, acho que claramente você precisa entender quais são os processos para fazer esse reativo. Perfeito. E depois começar a desenhar com eles os novos processos para quê? Exato, Alex. E isso faz parte de, assim... às vezes as pessoas já fazem LGPD, mas elas nem sabem, porque são processos que já são feitos visando a mitigação de riscos e segurança, mas acham que a LGPD vai chegar como Superman do planeta dele, vai revolucionar de uma forma muito extraordinária, nunca vista, como qualquer adolescente de 12 anos que vai invadir a NASA. Não é assim. A LGPD, inclusive, não é nem só no digital. Ele se preocupa com o físico. Então, por exemplo, se eu tiver uma empresa que tem uma impressora compartilhada e que as pessoas ali imprimem qualquer coisa sem nem se preocupar com controle de acessos ou com o que está sendo impresso, isso também é LGPD. Entende? Então, já é feito. O que precisa é uma instrução direcionada. É uma consultoria de como é que eu posso melhorar o que eu já faço, até porque eu tenho um regulador que agora está me exigindo que antes não era exigido, e como eu consigo evoluir daqui e identificar riscos que antes eu não conseguia para poder mitigar essa situação que pode ser um problema lá na frente. E às vezes nem corrigir, tá? A gente tem contextos que, assim, às vezes é mais interessante assumir o risco, até pela própria natureza do negócio. E o papel do DPO ou do profissional que está ali fazendo a consultoria ok, a gente vai assumir o risco. E o que é que isso pode acarretar? Até porque a NPD, eu brinco que ela é igual ao Detran, ela pesa no bolso, né? Então, ela tem algumas penalidades e que aí a financeira dela, a depender do tipo de incidente com os dados pessoais que essa empresa tem, que ela venha sofrer ou cometer, né? Porque às vezes ela também comete. Ela vai até 50 milhões de reais. Claro que tem alguns pontos que são levados em consideração para realmente reduzir essa multa. Mas eu ainda acho que mesmo tendo um peso financeiro muito grande, porque isso é muito dinheiro, 50 milhões de reais é muita grana, eu ainda nem acho que é a pior penalidade. O grau máximo da penalidade é a empresa ser proibida de utilizar dados. E tem empresas que, se ela não puder explorar dado pessoal, acabou a empresa. Basicamente todas as digitais. Exato. Hoje em dia a gente precisa de dados para entender até o comportamento de consumo do Brasil. Né? Isso é importante, por gênero, por perfilamentos e por aí vai. Tem várias formas de se fazer. Não, legal. E, assim, dá para colocar a LGPD e a legislação como um todo como uma amiga, né? No final das contas, ela é severa ali, ela pune... É uma amiga bittersweet. Mas é uma amiga... porque ela força as boas práticas. Tipo, ela não... Perfeito. E a LGPD é um braço de governança. Exato. É isso. E aí, no final das contas, se você segue ali os princípios, principalmente ali da legislação, você trata seus dados de uma maneira mais segura, de uma maneira mais organizada e com uma governança mais evoluída. Então, ela não Exato. Ela não é um inimigo. Não é inimigo. Ela não é nenhum inimigo ali da Marvel, não é. Não. Ela é bittersweet, ela tem até pelo grau de importância, né? Então, ela precisa de
precisa ser observada e precisa ser cumprida. Mas a LGPD, ela é amiga do empresário, gente, só para deixar bem claro. Então, assim, um dos princípios, inclusive, das bases da LGPD é o fomento à economia. Então, ela quer que você utilize dado pessoal, economicamente falando. Ela só quer que você utilize da melhor forma possível, observando as boas práticas de governança. Acabou. O segredo é esse. Muito bom. E pensando no nosso público aqui, que é o doer, né? A pessoa que quer fazer, quer implementar, quer criar um app, quer criar um novo braço dentro da própria empresa, etc. Que acaba sendo, talvez, o público que fica mais, vamos dizer assim, insatisfeito com a puxão de orelha. Como que você lida com esse público que quer fazer, mas você tem que dar uma freada? Cara, vamos tomar cuidado com isso aqui. Para deixar bem claro desde o início, produto, engenharia de software, eu amo vocês. Pelo contrário, eu amo trabalhar com essa parte mais criativa fora da caixa, né? Caixa de Pandora, mas tudo bem. Tem um termo da LGPD que é Privacy by Design, que eu gosto muito. Então, o Privacy by Design nada mais é do que você se preocupar com a privacidade desde a concepção de certos produtos, principalmente digital, né? Já que a gente está falando no contexto de dados. Então, eu acho que o segredo de trabalhar com essas áreas, prezando pela boa prática de governança relacionada à LGPD, é o DPO ou o profissional que atua ali, o Legal Specialist de privacidade da empresa, ele está inserido nos fluxos. E por isso que tem que ter uma comunicação muito boa, que é o que eu reforcei no início, né, do papo da gente. Então, quando você está incluído nos fluxos, você participa da construção daquele produto, né? Então, eu consigo identificar, por exemplo, qual é o UX, né? Qual é o ciclo ali do usuário que ele vai fazer naquele aplicativo, naquele produto. E a partir disso eu identifico aonde ele pode ter riscos e aonde eu preciso coletar, por exemplo, consentimento, que não é a única base legal para tratamento de dados, que as pessoas insistem que tudo é consentimento, nem tem grau de importância, mas enfim, o profissional precisa participar dessas fases. A partir do momento que ele participa de fases, que ele está inserido no fluxo, o produto ele já sai com a privacidade on point. Então, não precisa se preocupar posterior, entende? E talvez isso economiza bastante com tempo, certeza. Dinheiro. Principalmente, sabem que, e aí eu já vou falar porque esse assunto também está sendo bem falado, que é o uso de dados para testes, para POCs, né? Então, principalmente relacionado à inteligência artificial. Então, qual é o importante quando você tem uma POC? É o resultado. POC é teste, só para quem não está acostumado com a expressão. Quando você faz testes de um software, de uma inteligência artificial, usando dado pessoal, o seu interesse é o resultado desse teste, é o resultado dessa POC. E ele não pode retornar, ele não pode voltar atrás. Então, se eu faço um teste, ou se eu utilizo o dado pessoal para testar uma IA da forma errada, o resultado já vai sair de forma errada. Então, como é que eu vou corrigir um problema de um resultado que eu já cheguei? É jogar fora e fazer de novo. E qual o custo disso para a corporação? Não é melhor fazer desde o início? Porque aí você vai fazer uma prova de conceito, né? Uma POC, que vai gerar um resultado que você não consegue replicar depois pela metodologia que foi usada. Exato, ele vai ser jogado na lixeira. Querer fazer tudo. É como se ele já viesse contaminado o processo, sabe? Um resultado sobre algo que tecnicamente não dá para escalar. Então, não dá, tipo... E a gente já tem POC que já nasceu morta. A POC já nasceu morta. Exato. Isso. E assim, isso está sendo discutido no Brasil. A gente já tem casos da ANPD, é chato falar, né, de quem é, mas assim, isso já está sendo tratado pela autoridade. Então, se a gente já tem essa jurisprudência, esse histórico de fiscalização e de observância, aí é que eu tenho que aumentar o cuidado mais ainda para realmente não recair nisso, né? E não deixa de ser uma jurisprudência, por mais que seja administrativa, né? De uma autoridade fiscalizatória. Legal. E eu queria voltar um pouquinho na diferença entre... Você comentou que você trabalhou na área de saúde, né? Com hospitais, e hoje você está no serviço financeiro. Como é a diferença de tratamento do tema privacidade de dados dentro desses dois conceitos e outras áreas que você possa ter contato também? Tecnicamente falando, a natureza dos dados que você trabalha, né? O tipo de dado. Quando você fala num contexto hospitalar e clínico, você tem dados pessoais sensíveis, né? Que são aqueles dados pessoais que falam um pouco sobre
características físicas, psicomotoras de um indivíduo, histórico de saúde, vida sexual do indivíduo, mas também o dado pessoal sensível, ele consegue me dizer também posicionamentos políticos daquela pessoa, se a pessoa está relacionada a sindicato ou não. Então, o próprio nome ele já sugere qual é o grau de sensibilidade que a gente precisa no momento que a gente está analisando ou tratando aqueles dados, né? Diferente de um contexto de, por exemplo, e não é que não é importante só o dado pessoal, ele é também importante, mas um dado cadastral, ele não consegue ter um potencial agressivo como o dado pessoal sensível ele consegue. Então, imagina, por exemplo, se eu tenho uma empresa, e nem precisa ser um hospital, tá? Que eu deixo, por exemplo, vazar num grupo de WhatsApp corporativo um exame HIV positivo de um funcionário. É esse o ponto da seriedade, né? Ou então, quando eu estou num contexto de hospital, por exemplo, e eu troco o exame de uma pessoa com outra. E aquela pessoa vai para a mesa de cirurgia. É isso. Ou então, quando a gente trata dados de pessoas famosas ou pessoas públicas que são de um contexto político e aquilo vaza do hospital também. Isso aconteceu com Kate Middleton. E aí, como você resolve, então, isso? O que você aplica como boas práticas nesse... Preventivo. Eu tô falando isso toda hora, né? Gente, o preventivo é essencial. Então, assim, políticas fortes, treinamento da empresa, cultura de privacidade é o ponto mais importante, como se fala em governança. E tem algumas ferramentas, acima de tudo, que vocês usam, seja... Sim. Bom, pela questão de obter o... consentimento, como se fala isso? Consentimento, obrigada. Ou mesmo a anonimização dos dados? Tem, é uma das técnicas. A anonimização para quem não está muito relacionado ao conceito, nada mais é do que tornar não identificável aquelas informações sobre alguém. Né? Então, existem várias formas de maquiar os dados ou você colocar um hash, por exemplo, em algum dado, ou um código, ou anonimizar de alguma forma. Né? Então, o dado pessoal, na verdade, ele é qualquer informação que consegue identificar uma pessoa. Ele pode ser um único dado ou uma combinação dos dados. Né? Então, por exemplo, às vezes, num conceito de empresa, por exemplo, eu não tenho o nome da pessoa, mas se eu der uma informação de um salário e a área que aquela pessoa... Eu consigo chegar na pessoa, principalmente se for uma empresa de um porte pequeno-médio. Ou talvez o local, né? Exato. A pessoa só tem um funcionário num determinado estado, município. Exato. Então, é só filtrar o estado, município, você consegue chegar. Pois é, exatamente. E algumas outras informações de características que são físicas, enfim. Então, tem algumas ferramentas hoje que possibilitam que essa governança ela aconteça, né? Tanto no sentido de governança de terceiros, quando eu tenho parceiros e prestadores, que eu também... É do meu interesse particular, entre aspas, digamos assim, da empresa, que eu também tenha parceiros em compliance com a LGPD, mas também porque eu tenho uma responsabilidade nisso. Né? Então, se eu estou compartilhando um dado com aquele parceiro ou prestador de serviço e ele não está em compliance com a LGPD, a responsabilidade também é minha. Tanto com o meu consumidor direto, o meu cliente direto, quanto na cadeia de consumo, na esteira. Né? Então, essa preocupação também acontece. Então, existem formas de você fazer uma due diligence, por exemplo, com aquele parceiro ou prestador, para saber se ele está adequado não só em relação ao sistema da informação, como também à LGPD, a privacidade e proteção de dados. E aí, em outro contexto, eu também tenho como fazer um mapeamento de uma empresa, por exemplo, dentro de sistemas e softwares que hoje prestam esse serviço especificamente para adequação à LGPD. Ou fomento de, por exemplo... Tem um artigo na LGPD, que é o artigo 18, que ele fala dos direitos do titular. A LGPD está muito conectada com o CDC, né, com o Código de Defesa do Consumidor, por alguns direitos que são previstos ali ao titular. Então, ele pode pedir a confirmação do dado, ele pode pedir a exclusão do dado. Claro que considerado assim, existem regras, e aí o regulatório é muito forte nisso, que eu tenho que seguir. Que, por exemplo, o Bacen determina que quando eu tenho uma relação de consumo relacionada ao financeiro, eu tenho que guardar os dados daquela pessoa por 5 anos depois do término do contrato. Então, eu não posso excluir um dado porque a pessoa pediu sem observar o regulatório. Então, é aí que entra você ter um corpo de profissionais especializados e conectado. As pessoas precisam se comunicar dentro da corporação, as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Então... E tem ferramentas que são construídas, inclusive, que podem colocar como regras internas no processo de exclusão, que não te deixam excluir dizendo por quê. E bota um denied ali, quais são as regras do porquê ele não excluiu, exato.
Então, tem como fazer, sim, esse processo com o auxílio da tecnologia. Mas aí, nesse caso, seriam ferramentas feitas dentro da própria organização. Também. Mas tem ferramentas que estão no mercado aí também. Produtos de prateleira que já são desenvolvidos para implementar e focar nisso. Exato. E tem várias muito grandes, assim, que realmente o foco é esse, sabe? É a adequação LGPD e a governança em si corporativa, relacionada à privacidade. Legal. E, bom, a gente gosta muito aqui de causos, sabe, meu Deus. Juliana? A gente gosta de ouvir causos de temas variados. E aí eu queria te perguntar, lógico, no que você puder dizer aqui. Mas casos interessantes que você já acompanhou, não necessariamente você diretamente, mas que você, dentro do seu contexto profissional, veio a conhecer, justamente para exemplificar e mostrar um pouco mais a importância do tema e como que esse tema, o impacto desse tema dentro do processo produtivo, usando dados, usando tecnologia como um todo. Caramba, tem tantos. Tem tantos causos, e assim, não só no sentido de problemas que aconteceram ou incidentes necessariamente que aconteceram. Por incrível que pareça, é bem mais difícil ter um incidente do que o tipo de problemas que você lida ali no dia a dia, né? Então, voltando um pouquinho ao contexto, eu acho que todo mundo, não só eu, aí vou falar no sentido geral, né? Já enfrentou frases ou comentários de, por exemplo, a LGBT não pega no Brasil. Boa. Acho que todo mundo já ouviu essa frase clássica, né? De você ter que explicar que não é LGBT, é LGPD, tá sabendo o bem, que né? Exato. E que de não pegar no Brasil, da gente ter uma agenda robusta regulatória da autoridade, das áreas de negócio e as empresas entenderem a importância, porque não é só dentro da minha corporação, é do meu entorno, é do mercado em si, né? Principalmente global. Então, LGPD, inclusive, privacidade e proteção de dados, ela está sendo exigida hoje em contratos públicos. Então, empresas que vão fazer licitação hoje precisam comprovar e mostrar evidências que estão adequadas à LGPD. E se eu não consigo mostrar, eu não passo nessa licitação. Né? Então, mas voltando um pouquinho em problemas, eu tenho alguns, né, para falar. Não posso dizer nomes específicos ou o que aconteceu, mas, por exemplo, atendimento de pacientes que são mais importantes, principalmente algum paciente que pode ser o paciente top A, Class Plus, Master, Estrela Dourada no Brasil, ele precisa de um atendimento, um cuidado mais sigiloso, né? Então, o hospital, ele tem uma forma de comunicação interna que é disparada por meio de um sistema, digamos assim, para os profissionais que ele quer que estejam envolvidos naquele atendimento. Então, pode acontecer, por exemplo, de um profissional, o sistema não ser atualizado da forma que deveria e pessoas que nem trabalham mais nesse hospital, por exemplo, receberem essa mensagem sobre o estado de saúde. Isso é um problema bem grande. Ou, em outro contexto, a gente pode ter, por exemplo, um profissional, ali, o Legal Specialist de privacidade, que não estava envolvido nos processos desde o início, e as pessoas estão criando uma IA que tem um interesse X no mercado e estão utilizando dados pessoais sem as pessoas, os donos dos dados, saberem que o dado dele está sendo utilizado para isso. E aí, nesse caso, o que aconteceu, se você puder falar, ou o que pode acontecer? Aí, vamos supor que o produto foi desenvolvido, foi lançado, e aí descobriram que ele foi treinado usando desse jeito. Tem risco, por exemplo, do produto ter que sair do ar? Tem risco, sim. Tem risco, sim. Tanto da própria corporação descobrir isso e saber, e pela prevenção, ele já retirado fazer um rollback do mercado, ou fazer a famosa atualização de algumas ferramentas daquele sistema e utilizar isso como desculpa para poder atender e pedir o consentimento daquela pessoa. Isso acontece bastante. Ou então, quem nunca recebeu, por exemplo, uma mensagem de um streaming falando que atualizou as políticas de privacidade do site, do aplicativo, para justamente conseguir colocar dentro daquela previsão alguma coisa que ele já estava fazendo, mas ele quer corrigir agora. Não, Mind-blowing Não acredito. E aí tá um ponto. Eu tenho bastante curiosidade com relação a isso, porque vamos ser sinceros aqui, né? Ninguém trouxe lê o caos pra esse, não, essa política de privacidade. Sim. E
até que ponto é legal, e aí pensando até no espírito da lei e tudo mais, eu colocar uma coisa na política de privacidade que, tecnicamente, a gente sabe que quase ninguém lê, e até que ponto é legal eu dar essa autorização para usar o meu dado de um jeito X, Y, Z. Até que ponto isso pode ir e até que ponto a lei barra também essa... Tipo, o que eu tô querendo dizer é que essa atualização e essa política e esse consentimento pode ser ilegal também, não? Veja, eu acho difícil, num contexto de hoje, regulatório que a gente tem, alguém fazer ilegal. Ilegal é uma palavra bem profunda, bem forte, né? Existem coisas que podem ser melhoradas, mas ilegal eu acho bem pesado. Mas, assim... Semi-ilegal, então. Veja, calma. A lei, ela não proíbe essa exploração, mas ela tem um contexto muito legal, que é um dos princípios dela, que é a finalidade. Você não pode tratar um dado pessoal sem que você saiba para que você está tratando. E que essa justificativa, essa finalidade seja muito clara para o dono daquele dado. Então, esse é o segredo de tratar dado pessoal no Brasil. É você ter uma finalidade bem definida, você ter um trabalho de transparência e informação com o titular do dado e você ter uma governança forte. Mas finalidade é o segredo do negócio. Assim, é você saber para que você está tratando. E existem alguns entregáveis da LGPD que permitem que a gente faça, por exemplo, um teste de balanceamento para uma das bases legais que é legítimo interesse. Mas o que é um legítimo interesse para uma empresa? Para justificar um tratamento de dado. E existem testes de balanceamento e alguns documentos que você consegue responder algumas perguntas para você mesmo. É quase uma terapia da LGPD, sabe? É um trabalho de terapia, de você se autorregular. E isso é muito legal. Porque o regulador e o poder fiscalizatório, ele permite que você faça a faxina dentro de casa. Então, se você não fizer, existem, inclusive... vou mais uma vez defender. O Brasil, ele tem um contexto LGPD muito legal. O governo digital, o governo federal criou um governo digital que tem uma frente muito forte nisso. Então, a pessoa pode denunciar também online, ela pode até identificar qual é a pessoa da empresa, qual foi a empresa, inserir documentos e anexos para servir de evidência, de prova ali do que ela está denunciando, sabe? Isso gera outro tipo de demanda também, que é um denunciando o outro sem respaldo, né? Mas isso também é um trabalho... de aproximar o público da LGPD. E eu acho que, diferente de outras regulações, outros contextos, eu acho que o cidadão brasileiro, ele conseguiu entender que ele tem direito a essa coisa e que ele vai buscar isso. Mas aí também gera outro contexto, que é o quê? A famosa fábrica de dano moral, com reflexo no judiciário, né? Que aí vai onerando o sistema. Menino, o Brasil adora um danado do dano moral. Adoro. Mas só para deixar um pouco mais claro a minha dúvida anterior. A partir do momento em que eu dou o consentimento ali nessa ele pode ser revogado. Então, não é necessariamente porque eu dei o consentimento que pode fazer o que quiser com o dado. Não, pode fazer o que a finalidade determina. O que ele está dizendo que vai fazer com o seu dado. Legal. Se ele fizer a mais do que isso, já está fora da finalidade. E aí seria o ilegal que a gente está falando. Por isso que tem que estar bem claro ali dentro da política. Exato. Tem uns modelos de política, inclusive, de outros players por aí no mercado que eu gosto bastante, que é fazer um quadro, realmente. Então, eu coleto esse dado e esse dado, a base legal que me autoriza da lei a fazer isso e o que é que eu estou fazendo com esse dado. Esse é um formato maravilhoso de fazer. Bem direto, né? Isso. E... mais uma dúvida, eu tô monopolizando as dúvidas aqui. Vai. A gente trabalha com vários players globais, só que a legislação não é global. Isso. A legislação cada país tem a sua legislação. Então, se a Apple, por exemplo, tem uma política X... Tu quer me comprometer, né? Tá, vamos dizer, se o player gigante de algum lugar tem uma política X... ela vale para... E eu dou esse consentimento, por exemplo. Ele vale para todos os lugares aqui? Ou a empresa ela tem que se comprometer a adequar a política dela para cada país em que ela tem alguma operação? Ou tem algum usuário, né? Vamos dizer. Lembra que eu falei um pouquinho antes sobre governança de terceiros, de parceiros e de prestadores, enfim. A lei, ela traz a possibilidade de transferência internacional.
Não é que ela traz a possibilidade, ela regula a possibilidade de se fazer transferência, né? Que é compartilhar dados com países que não sejam o Brasil. E isso acontece, por exemplo, quando eu contrato uma nuvem, a mais famosa do mercado, que todo mundo já sabe qual é, que fica localizada na Califórnia. Então, como é que eu vou regular isso? Como é que eu vou controlar essa disparidade legislativa de países diferentes? A obrigação do profissional que está ali à frente da privacidade da empresa, ele é saber aquela legislação do local de onde está indo aquele dado para conseguir achar parâmetros de igualdade entre as leis. Então, eu tenho que garantir que o local, o país, para onde aquele dado está indo, também tem uma regulação forte da LGPD. De privacidade, né? Porque a LGPD é a nossa. Não, mas é o caso, porque, por exemplo, na Artefact, a gente tem nosso próprio DPO, justamente para que a gente possa se assegurar com nossos clientes que a gente respeita as regras que eles têm que respeitar. Exato. Comprometido entre nós, tá? Acho que é uma regra dentro da sua parceria. Então, entendo, tipo, talvez lá no país onde estão esses dados, não temos, quase falei, entrou na minha cabeça esse nome aqui. Então, eles não têm as mesmas regras, mas eles, para poder trabalhar com você, têm que se comprometer em seguir nem que você faça uma exigência, por exemplo, se aquele local, como a gente falou do Chile, logo no início do nosso papo, por exemplo, se aquele país não tem uma legislação forte, então eu vou encontrar outra forma de obrigá-lo, como é por meio de contrato. Então, eu tenho a obrigação de ter um clausulado de LGPD hoje no Brasil, principalmente se tiver transferência internacional. Nós tivemos uma resolução da ANPD, bem recente, que inclusive pontuou, preto no branco, quais são as cláusulas obrigatórias que tem que ter quando se existe transferência internacional. No Brasil, a gente tem um gap, né, de quando a lei, a regulação, ou o que é que seja, ela começa a ser vigente, né, no território nacional. Então, a gente tem um ano aí de vacância, como a gente chama. Então, a partir do meio do ano que vem, todos os contratos, todas as relações que envolvam transferência internacional de dados, eles obrigatoriamente têm que ter aquele clausulado. Ou como anexo, ou dentro do próprio escopo contratual. Então, eu amo contrato. Eu sou a maior defensora do planeta Terra de contratos. Não é porque você pode fazer o que você quiser no contrato. É que você pode amarrar a relação da melhor forma possível para o negócio e para você. Para as duas partes, né? Exato. Então, assim, vamos supor que numa due diligence que eu estou fazendo de uma empresa, ela não atingiu o grau de maturidade de privacidade que eu gostaria que ela tivesse para contratar o serviço dela. Mas ela se compromete, por exemplo, que daqui a 6 meses ou daqui a 3 meses eu consigo suprir esse gap. Vamos colocar no contrato como uma cláusula determinante, que em tal tempo, fulano, a outra parte se compromete que vai ser assim, assim, assado. Não fez, multa por descumprimento. E você pode, inclusive, rescindir um contrato. Boa. Já tô dando a consultoria aqui. Muito bom. É meio mind-blowing, aquele silêncio, assim, de quem tá assimilando as informações, né? Mas, Juliana, acho que a gente falou um pouco da situação atual. Eu queria ver a sua visão, ter o seu posicionamento, né? Um pouco da sua visão de como que você vê a área de privacidade de dados junto com governança nos próximos anos. Você acha que a gente já tem uma base estável, vai evoluir para algum caminho, agora principalmente com a força, né, da inteligência artificial, do GenAI, os LLMs, os modelos que precisam de uma massa enorme de dados para serem treinados e tem vários pontos relacionados a copywriting e quais são os dados que eles usam para conseguir serem treinados. Como que você vê esse contexto geral e os próximos passos de agora para frente? Eu já vou começar falando que eu sou bem suspeita, primeiro porque eu amo o que eu faço. Eu realmente sou uma entusiasta, assim, de privacidade e proteção de dados e tecnologia. Apesar de não saber muito técnico, me aventurei, inclusive, num curso de engenharia de software, mas, assim, quando eu fiz a minha primeira linha de código, para mim, foi o auge do sucesso. Então, é muito. Mas eu tenho uma visão muito otimista do cenário nacional, principalmente em termos de investimento externo, no sentido de globalização, né? As pessoas querem investir no Brasil, porque o Brasil tem um público consumidor muito grande. O Brasil é uma fábrica de dados. Então, hoje, o brasileiro, ele é quem mais usa a internet, praticamente, no mundo todo.
sem querer fazer piada pronta, mas assim, as pessoas no Twitter, quando o Brasil ficou proibido de ter acesso, estavam comentando cadê os brasileiros no Twitter. Então, assim, não é piada pronta, realmente a gente tem uma participação ativa muito grande no meio online. Então, nós somos numerários de dados e perfilamentos de dados pessoais para consumo no mundo todo. Então, e esse é o primeiro ponto de importância do porquê eu tenho uma visão otimista, é um deles, mas eu acho que a gente se posiciona enquanto país, enquanto soberania, com privacidade e proteção de dados de forma muito ativa, né? O Brasil está preocupado, ele tem regulações específicas e tem agenda prevista para isso, inclusive para nichos de atuação empresarial. Então, tem a LGPD, que é ali na vertical, a força máxima ali, a Constituição Federal, bem entre aspas falando, tá, pessoal? Na etimologia da palavra, não me julguem advogados. Da privacidade e da proteção de dados, mas existem outros regulamentos que tratam de temas mais específicos. Então, assim, penso bem positivamente sobre a LGPD, acho que a gente tem uma marca já no mundo todo reconhecida sobre essa preocupação e sobre, enfim, como a gente se posiciona no mercado. Mas, em relação à inteligência artificial, eu acho que a gente foi um pouco prematuro. E precisava observar mais o que as outras pessoas estão fazendo e como o mercado está se comportando e como o legislativo de outros países estão se comportando antes de ter uma sugestão regulatória de EA no Brasil. Isso eu acho que foi, não é que é negativo, mas foi precipitado. Eu acho que a gente está gerando uma criança de 7 meses. É como eu enxergo. Você quer falar do que está acontecendo na Europa como AI Act, que é mais uma regulação sobre a questão de AI? E acho que a gente está indo pelo mesmo caminho como foi com o GDPR e LGPD. Bebendo muito da fonte. Só que, quando se fala de inteligência artificial, eu acho que o processo é atropelado muito mais. Porque a gente está falando de modelos de negócios. E quando a gente fala de privacidade e proteção de dados, era uma lei que não tinha modelos de negócio que precisavam rapidamente ser vendidos no mercado. Tá. Era uma preocupação relacionada à cultura de privacidade. Sim. No final das contas, né, trocando em miúdos aqui, a gente teve um processo de maturação da GDPR muito maior do que do AI Act e a gente está querendo acelerar o nosso processo aqui. Eu acho que foi um processo empolgado, talvez pelo reflexo de como foi a LGPD lá atrás, apesar de eu ter uma ressalva sobre isso, que foi um movimento mais político, na verdade, do que legislativo, que já existe. A LGPD era de 2018, a criação da lei foi de 2018, mas ela ficou vigente no país no meio da pandemia. E num contexto político que o Brasil estava passando bem problemático, né? Então, a LGPD ela veio também para dar um recado. Apesar de ter sido bem positiva, mas eu entendo que a regulação de IA, ela podia esperar um pouco mais. Para se observar mais e ver o que é que se precisa para depois a gente ter um contexto regulatório mais forte. E agora, o pessoal que está ouvindo o podcast, que trabalha com AI, não deve estar odeiem, pensando... gente, por favor. Eita, lascou. Isso. Que muda com essa regulação, com esse processo, né, de criação desses artifícios legais que regulam a AI aqui no Brasil? O que muda? O que passa a ser necessário fazer que não era antes? Na prática ali, o que acontece? Olha, o AI Act brasileiro, vou chamar assim, ele tem muito da LGPD. Apesar da AI necessariamente não ser só utilizando dados pessoais, porque a gente tem modelos de IA sobre tudo, né? E não é porque, por exemplo, falando sobre generativa, eu preciso usar um dado pessoal para poder utilizar essa IA generativa. Mas ela tem muitos princípios e fundamentos que vieram da LGPD. Então, são regulamentos muito próximos, legislações muito próximas, mas que tem a diferença por conta de modelos de negócios. Então, assim, essa AI é para quê? Eu vou usar ela para quê? Ela vai servir para quê? Ela vai ser replicada? Ela não vai? E ainda assim, além do regulamento, a AI também vai precisar de governança corporativa, porque eu vou precisar de uma política para as pessoas da minha empresa também usarem inteligência artificial.
como é que ela vai usar, o que é que ela pode colocar nessa AI, porque nem só de LGPD, tá? De assim, só tô preocupada com proteção de dados. Mas e informações de segredo de negócio? Será que o desenvolvedor daquela inteligência artificial ele também se responsabiliza sobre isso? É uma preocupação. Então, assim, educa, fortalece cultura também relacionada à inteligência artificial. Cria comitê, faz as pessoas falarem o que estão fazendo, compartilharem o que estão fazendo. Não só em relação a... Não é que você precisa explanar para a empresa inteira como é que o teu trabalho está sendo feito. As pessoas no Brasil confundem muito isso. Querem fiscalizar o meu trabalho. E isso vem de uma construção cultural um pouco problemática se comparado com outros países. Não é que as pessoas precisam fiscalizar o que você está fazendo, mas você está vestindo a camisa de uma unidade. Então, a unidade precisa conhecer o que é que está acontecendo para que frentes relacionadas àquele trabalho, frentes específicas, consigam ter insights de como pode fazer aquilo ser protegido da melhor forma possível. Legal. Mas aí, então, para tranquilizar o pessoal, vamos... Vai ter... A gente vai... vamos dizer, via de regra, assim, aí você me complementa e fala se o que eu tô pensando aqui faz sentido ou não, numa forma mais leiga de falar o assunto. Se a gente leva em consideração a LGPD e tem o cuidado de tratar os dados com a devida importância, pensando em governança e privacidade de dados, a utilização da IA a partir desse contexto já fica bem direcionada pelo que você falou, né? Sim, com toda certeza. Com toda certeza. Ufa. Com toda certeza. Claro que todos os dias vão aparecer features novas e formas de inteligência artificial diferentes que vão lá na frente também precisar de adequações. Mas a base a gente vai ter. Legal. E que várias frentes participaram, inclusive, de opiniões públicas para a versão final dessa AI, como aconteceu com a LGPD também. Muito bom. Resumindo aqui, a gente passou por vários assuntos e, no final das contas, a mensagem positivo, é clara. É positivo. Gente, eu disse, Sigam eu sou a LGPD. LGPD e AI lover. Muito bom, muito bom. Juliana, a gente está chegando na fase final aqui do episódio. Boa. E a gente tem o nosso quadro Indique um Livro, que basicamente você vai indicar o livro pro nosso ouvinte, pro nosso telespectador aqui, por que não? Que por algum motivo foi importante para sua vida, para sua trajetória, e não necessariamente tem que ter a ver com LGPD. Se tiver, ou com Data Privacy, melhor ainda. Então, fica à vontade para indicar o livro aí. E lembrando, você que está ouvindo esse episódio agora, curta e compartilhe esse post do LinkedIn desse episódio. Engajem, pessoal, por favor. Que você vai concorrer ao livro que a Juliana Olha aí, vai até eu quero agora. ganhar, então eu vou concorrer com vocês, hein? Engajem mais do que eu tô engajando aqui na conversa. Vamos lá. O nome é, inclusive, parecido, né? Tem uma escola, por assim dizer, no Brasil, que é o Data Privacy, que eu sou apaixonada. Todas as minhas certificações e cursos eu faço com eles, são maravilhosos. E um dos sócios fundadores, que é o Bruno Bioni, ele é muito engajado no Brasil em tudo que é relacionado a dado pessoal, a AI e privacidade. Então, e ele é autor também de livros maravilhosos. E um dos livros deles eu acho interessantíssimo, que fala, inclusive, sobre como coletar e tratar e manejar ali, fazer o management de consentimento. Que é a base legal mais... Não é problemática, mas ela é a base legal mais, assim... Eu não tenho nem palavras para ela. Que as pessoas mais têm dúvida, que mais gera mais complexa, polêmica, talvez. mais complexa. Principalmente que, assim, ela é muito importante para muitas coisas relacionadas a marketing, CRM, opt-ins, por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, ela é mais frágil, porque ela pode ser revogada a qualquer tempo e a lei que prevê isso. Então, esse livro de Bruno eu acho muito legal. Gente, eu sou péssima em decorar as coisas, mas eu anotei aqui o nome de um livro que eu tenho e eu vou falar o nome para vocês. Pedi um minutinho. Por enquanto, vocês aproveitem para curtir, para mandar para um amiguinho, para compartilhar, que tudo aqui é no ao vivo e a cores. Vamos trazer a Juliana para fazer o engajamento do podcast mais vezes. Aqui. Eu, inclusive, sou uma grande usuária de rede social, de streaming, de aplicativos. Eu amo, gente.
O nome do livro é Proteção de Dados Pessoais, a Função e os Limites do Consentimento, por Bruno Bioni. Então, procurem um livro, é muito legal. Muito legal. Super. Muito obrigado, Juliana. Foi Eu que um prazer agradeço. conversar com você aqui. A gente tem várias dúvidas, né? Acho que Adorei. ficou bem mais claro o contexto como um todo. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu engajamento aí também. Alex, muito obrigado também por participar da nossa conversa, para a gente explorar esse tema tão relevante. Boa. É isso aí, pessoal. Segunda-feira tem mais. Até lá. Até.